alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a aula dessa semana sobre medidas elétricas. Vamos ver em duas partes, tá? Então essa é a primeira parte. Essa é uma aula que eu considero bem bacana, tá? Porque a gente vai falar aqui de multímetros e medidores elétricos, que é uma coisa que para vocês na sua profissão vocês vão ter que levar sempre com vocês, tá bom? Bom, esse daqui então é um multímetro, eu acredito que todo mundo já deve ter tido alguma experiência na vida com ele, tá? Tanto os mais antigos, que é o analógico, que tem os ponteirinhos, até os mais atuais, que são os digitais, tá? A gente vai ver o funcionamento deles hoje, mas a base do funcionamento dos dois é a mesma, a única diferença é o modo que eles indicam aqui o valor, tá? Antigamente você tinha equipamentos separados, né? Só para medir corrente, tensão, resistência, potência. Depois, com o tempo, eles foram todos sendo integrados entre si. Hoje nós temos um multímetro que mede todas essas coisas, tá bom? Então, veja que é importante para você que vai estar trabalhando com circuitos elétricos, de você sempre saber manusear um multímetro, tá? Isso é muito importante, inclusive para uso doméstico aí, porque pode evitar inclusive acidentes, tá certo? Bom, mas os instrumentos de medida, então tem vários, tá? Então tem o amperímetro que mede corrente, temos o voltímetro que mede tensão, o ohmímetro vai medir resistência elétrica, o watímetro uma potência e o capacímetro mede capacitâncias, tá? É, Nessa aula aqui nós vamos ver os mais importantes que são para dispositivos de corrente contínua, que é o amperímetro e o voltímetro principalmente, tá? Notem que também eu vou detalhar aqui os medidores eletromecânicos, que são aqueles que têm a setinha aqui indicando os sinais, tá? Apesar de serem mais arcaicos do que as telas digitais, tá? O funcionamento é o mesmo, tá? E o princípio, então, de esquemático aí do circuito elétrico também. Então, notem, esses daqui são os dispositivos digitais, esses daqui são chamados, então, de analógicos, tá certo? Bom, basicamente, o funcionamento desses dispositivos, né, esses medidores, é a partir do galvanômetro. O galvanômetro ele também é chamado de um medidor de D'Arsonval, né, por conta desse francês que desenvolveu ele. Nada mais é que uma bobina, tá? Então aqui você tem uma bobina. Uma bobina é um fio enrolado, né, em forma de circulares, vários enrolamentos, e aí você tem um campo magnético aqui, tá? É produzido por um ímã. A ideia é o seguinte: quando passar a corrente sobre essa bobina, ela vai interagir, essa corrente vai interagir com o campo magnético do ímã e vai defletir a ponteira que está acoplada a essa bobina. E a partir dessa deflexão, a gente consegue graduar uma escala aqui e medir, tá? Só que aqui a gente consegue medir corrente. Então, um galvanômetro, ele é um amperímetro, só que ele mede correntes da ordem de microamperes, tá bom? Lembra que micro 10 a menos 6, corrente muito baixa, tá? Então, esse é o princípio do galvanômetro. Então, a gente consegue ligando aqui, ó, as polaridades aqui no circuito elétrico, a gente mede pela deflexão. E qual que é a ideia aqui dessa deflexão, né? Então, o ponto de equilíbrio, o ponto zero vai ser o zero, né? E aí a gente gradua do lado esquerdo e do lado direito, um polo positivo e um negativo, corrente positiva ou negativa, tá? Note que a proporção, o quanto que vai defletir, se vai defletir mais ou menos, tem a ver com a intensidade de corrente que está passando sobre a bobina, tá bom? E para caracterizar um galvanômetro, temos alguns parâmetros importantes. O primeiro deles é a corrente de fundo de escala, que a gente vai chamar de IGM. O que significa o IGM? É a máxima deflexão que a bobina pode ter, ou seja, no caso dessa figura, ela pode chegar até 50 mais ou menos, mas não pode passar disso. Então, o IGM vai ser 50 miliamperes, no caso dessa bobina aqui, tá bom? Esse galvanômetro. Então, esse daqui é um parâmetro importante do galvanômetro. Geralmente, quando você compra um galvanômetro, já vai vir informado lá qual que é a corrente fundo de escala dele, tá? Outro ponto é a resistência interna, que eu vou chamar de RG.
é a resistência da bobina, dos fios da bobina, todo o circuito eletromecânico da bobina, tá? Só que eu peço cuidado aqui que vai entrar vários R's de resistência. Então o RG ele significa a resistência interna do galvanômetro. Um parâmetro importante é a sensibilidade S, que ele vai denotar a resolução do galvanômetro, ou seja, entre dois graus aqui da escala, né, 30 e 40, quantas subdivisões eu consigo fazer? 5, 10, 20, tá? Então isso daqui é dado pela sensibilidade. E a sensibilidade é o inverso da corrente de fundo de escala, tá bom? Então ela vai me dar uma medida da resolução do meu equipamento. Meu equipamento vai ter resolução para medir 1 ampere, 5 miliamperes, microamperes, tá bom? E a unidade, então, é ohm sobre volt, a unidade de sensibilidade. O símbolo do galvanômetro, né, é simbolizado dessa forma aqui, ó. É uma bolinha G com uma setinha denotando, né, que ele é analógico e uma resistência que é o RG, tá? Bom, só o galvanômetro ele já é um microamperímetro, né? Então ele mede correntes, só que a corrente é muito baixa, porque na maioria dos circuitos elétricos a gente usa corrente na ordem de mili ou até na ordem de amperes, tá? Então, só o galvanômetro não dá. Então a gente vai ter que fazer uma adaptação para fazer transformar ele num amperímetro. Da mesma forma, se a gente quiser medir tensão, temos que fazer uma adaptação para medir tensão. Bom, o amperímetro, então, ele vem nessa onda. Eu quero medir correntes acima de microamperes, tá bom? Que somente micro não basta para mim. Então, qual que é a ideia aqui, né? Então, o que a gente usa mais comum lá é o amperímetro, e a ideia é o seguinte: eu vou ligar ao meu galvanômetro uma resistência em paralelo e eu vou chamar de shunt, resistor shunt, que no inglês significa desvio. Então, o resistor shunt eu vou denotar por RS. Qual que é a ideia, a função desse resistor shunt? Ele vai desviar parte da corrente do galvanômetro. Lembra que numa associação em paralelo a corrente se divide? Então, o shunt ele desvia a corrente que vai passar no galvanômetro. Então, ele consegue registrar correntes menores do que a de fundo de escala, tá bom? Porque se ele medir corrente maior que a fundo de escala, geralmente o galvanômetro ele queima, tá bom? Então, o que acontece? Dá para a gente mostrar, né, usando as leis de Ohm, tudo que a gente aprendeu hoje, que esse resistor shunt, eu não vou demonstrar aqui a dedução, mas vocês podem encontrar no livro, é parte da lei de Ohm, tá? Então, a gente consegue mostrar que o RS, o resistor shunt, ele vai depender do RG, a resistência interna do galvanômetro, dividido por essa razão, I sobre IGM, esse IGM é a corrente de fundo de escala, e esse I é a corrente de projeto, tá? Tudo isso menos um, não é elevado a menos um, é menos um, tá bom? Então, qual que é a ideia aqui? Com essa conta, eu vou saber qual que é o valor do RS que eu preciso. Então, notem que o desafio aqui é o contrário. Eu preciso saber a corrente de projeto, ou seja, eu preciso saber a ordem de grandeza que eu quero medir. Eu quero medir amperes, miliamperes ou microamperes. A partir disso, eu vou ter a ordem de grandeza do RS que eu preciso anexar como shunt, tá? Bom, o que significa mudar esse RS? Significa que você está mudando a escala. Lá no multímetro, você vai girando aquele botão, né, central. Quando você está mudando aquele botão, você está mudando a ordem de escala de corrente para fazer a leitura, ou seja, você está mudando o valor do RS. Tá bom? Então, mudar RS significa você mudar a escala. E tanto que essa razão aqui é denotada em alguns livros como K, que é o fator multiplicador de escala. Tá? Bom, essa daqui é a estrutura interna do amperímetro, mas o que vai aparecer geralmente nos circuitos elétricos, se você está interessado, é o, é o equipamento como um todo. Então a gente chama isso aqui do amperímetro. A gente vai denotar mais ou menos ele por uma setinha, né? Aqui, ó, mostrando uma setinha com A. E o amperímetro, ele é essa associação em paralelo do RG com o RS. Então a gente vai denotar por outra letrinha, que é o RE, o RA, chamado de resistência de entrada, ou seja, a resistência do equipamento inteiro do amperímetro que você vai ligar no circuito, tá? Então, esse RA
ele é uma associação em paralelo dos dois que a gente já viu, que é multiplicar em cima de dividido pela soma, tá? Agora o voltímetro. O voltímetro a gente mede a partir da corrente que passa nele. Só que aqui, qual que é a ideia? Você precisa, então, diminuir a tensão que vai para o galvanômetro e a gente vai ligar, então, uma resistência em série, que agora essa resistência ela vai ter o nome de resistência multiplicadora, RM, tá? Então, nós temos dois resistores em série para formar um voltímetro. E aí, novamente, pelo princípio da lei de Ohm, a gente consegue mostrar que a resistência multiplicadora necessária, eu preciso saber a tensão, então a tensão do projeto, eu quero medir 110 volts, 220, eu vou saber então modular o RM, então eu pego a DDP dividido pela corrente de fundo de escala e subtraio o RG, tá? E aqui da mesma forma, né, então agora eu tenho o meu voltímetro. Novamente, a mesma coisa quando você está lá com o multímetro mudando a escala, você está mudando o valor do RM, tá? Então é o que você é o fator que você usa para mudar a escala do multímetro, né? Eu quero ler kilovolts, milivolts, volts, então você está mudando o RM. Da mesma forma, né, no circuito elétrico, nos diagramas, você vai denotar isso como um equipamento, né, uma associação equivalente aqui. Então, eu vou chamar de RV, que é a resistência de entrada do voltímetro. Tenta notar bem essa distinção, tá? Resistências de entrada do amperímetro e do voltímetro, RA e RV, distinguir do RS e do RM, que é o shunt e a multiplicador, tá? E o RV vai ser somente essa soma dos dois, porque é uma associação em série. Bom, aí nós temos também o ohmímetro. O ohmímetro a gente não vai focar muito. Ele tem algumas limitações, porque você não mede ele é um medidor de resistência, né? Mas você não mede a resistência diretamente. Você mede a resistência a partir da corrente que passa no galvanômetro. Isso já não te dá muita precisão, mas assim. E outro detalhe que é assim, o esquema do ohmímetro é você ligar o galvanômetro, né? Então temos aqui o galvanômetro, ligar com uma resistência de uma bateria, então eu vou ligar com uma bateria, e aí os polos eu deixo as saídas dessa ligação, né, abertos, que aí eu vou fazer uma ligação com o resistor X que eu quero medir. Só que o grande detalhe aqui é que você precisa calibrar, porque você pode ter um acúmulo de cargas aqui, então isso pode afetar o valor de leitura de corrente. Lembra que não é medido pela corrente, não se mede diretamente a resistência. Então, geralmente nos ohmímetros mais antigos, você tinha um botão aqui de zerar, que é o zero. Hoje não tem mais, que ele calibra sozinho, tá? Mas a ideia é a seguinte: a partir das calibrações, então você media o valor da corrente sem o resistor, que esse seria a sua graduação de resistência zero. Aí você media sem corrente, tá? Então esse daqui seria o seu RX valendo um número muito grande. Com essas calibrações, você usava essa continha e conseguia fazer a calibração do ponteiro, tá? Mas assim, ele tem várias limitações porque ele não mede muito bem resistências muito altas, tá? Nem muito baixas. Então, a gente vai ver que o esquema melhor para medir resistência é a ponte do Whetstone, tá? Que a gente vai ver na próxima aula, tá? E o símbolo do ohmímetro é esse aqui. Mas fica somente de informação adicional, a gente não vai focar muito nesse equipamento nesse curso. Bom, aqui é só um exemplo. Então, imagine a situação: eu tenho um galvanômetro, 50 microamperes de fundo de escala, ele tem uma resistência interna de 120, que é o RG. Cuidado para não confundir, que são vários R's, tá? Eu quero saber a sensibilidade, depois projetar um voltímetro para medir 10 volts e um amperímetro para medir 50 miliamperes. A sensibilidade, então, ele é o inverso da corrente de fundo de escala, cuidado que tem um micro aqui, então fazendo as contas, vou chegar em 20.000 ohm por volt. Essa é a resolução do meu equipamento. Aí, para medir o voltímetro, né, para projetar um voltímetro, eu preciso saber qual é a resistência multiplicadora. Eu preciso da tensão de projeto, que é 10 volts, então, usando a equação da tensão da resistência multiplicadora, a DDP vai ser 10, que é a tensão de projeto, corrente de fundo de escala, o RG 120. Eu chego, então, que o RM vai valer 199.880 ohms.
E aí, para calcular a resistência de entrada do voltímetro, vou somar com o RG, eu chego aí nos 20, nos 200 mil ohms, tá? Notem aqui que a resistência multiplicadora e do voltímetro ela é muito alta. Na próxima aula a gente vai ver por quê, mas fica só para vocês tomarem atenção. E aí, para projetar o amperímetro, né, eu quero medir uma corrente de projeto de 50 miliamperes, então eu preciso calcular o shunt, tá? Então, o shunt eu vou usar aquela equação, aquele coeficiente de escala, né, o I sobre GM. Note aqui que é miliampere, então eu coloquei 10 a menos 3, e a corrente de fundo escala é micro, então é 10 a menos 6. Fazendo as contas, eu chego a aproximadamente 0,12 ohms, tá? E a resistência de entrada, então eu faço aquela associação em paralelo, entre o RG e o RS, eu chego em 0,12 ohms. Assim, o RS deu próximo do RA, mas é pura coincidência do exercício, porque geralmente, na maioria dos casos, eles podem apresentar resultados diferentes, tá certo? E aí, da mesma forma, notem que a resistência interna, o RS e o RA, do amperímetro, ele é muito baixa. Então, na aula que vem, a gente vai ver por que, que ele é muito baixo, tá? Pessoal, então essa primeira parte era isso. Eu queria só mostrar para vocês qual era o esquema para você construir um amperímetro e um voltímetro, tá? O ohmímetro a gente não vai abordar muito, e aí na próxima aula a gente vai ver um pouco melhor como que se usa esse dispositivo no circuito, tá certo? Obrigado e até mais.